E no episódio de hoje vocês ouviram um pouco sobre os mitos e as crenças que existem em cima principalmente do agachamento completo, com amplitude máxima de movimento, com o seu joelho indo para frente. Nesse episódio a gente tentou trazer estudos, tanto revisões de literatura quanto estudos randomizados, que eles chamam, não sei nem se existe essa palavra em português, mas comparando dois grupos. E vocês vão poder aí tirar as suas próprias conclusões. Vocês sabem que a gente levanta um pouco a bandeira, sim, da amplitude completa. E a gente vai tentar trazer aqui quais são os motivos e os pontos onde a gente baseia essas nossas afirmações e nosso consenso científico e não crença. Então, se você quer ficar sem medo de agachar com o risco de lesão, você precisa ouvir esse episódio e nós teremos muitas informações para vocês. Seja bem-vindo a mais um episódio do Híbrido Podcast. Hoje iremos abordar um assunto mais relacionado a treino e um assunto bem polêmico que que é baseado em crenças e não no consenso científico. E vocês irão ver, talvez hoje, que você possa mudar um pouco a sua ideia sobre movimentos com amplitude completa e, obviamente, que a gente vai abordar o exercício mais, vamos dizer assim, julgado quando se colocada a amplitude máxima nesse movimento, que é o agachamento. Marcos, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast maravilhoso. Vou gostar de falar disso porque amplitude de movimento, o famoso ROM, né? É algo discutido dentro da ciência do treinamento e a gente percebe que existe ainda, a gente viu, sentiu na pele, uma ideia de amplitude gera lesão. E não amplitude é o que você necessita para aplicar a força em posições não favoráveis, talvez, para o seu corpo. E isso vai fazer com que você previna a lesão. E aí você chega para uma pessoa que deveria estar atingindo a amplitude máxima de movimento, e aí você fala, não, limita e põe em carga. E aí você vê essa ideia saindo de um grupo só, que seria o educador físico recém-formado que não se atualizou, para até o bodybuilder, que só com uma carga absurda, por exemplo, num leg press, quantos vídeos de React não tem, dos caras fazendo dobra de joelho, não chamaria nada mais do que dobra de joelho. E o que você consegue fazer quando você faz isso? Você põe um nível de carga bizarro e o que você treina é a lesão de tendão e ligamentos. Perfeito. Esse é o seu treino. Perfeito. Treino de lesão de tendão e ligamentos. Perfeito. O cara se amarra inteiro no joelho, grita... Não é que ele não tá fazendo força, ele tá. Ele faz mais força. O treino dele de hipertrofia é carregar e descarregar o aparelho. É esse o treino de hipertrofia dele. Que é um treino de força, por Deus, na verdade. Me dá uma raiva. Foda. É do tipo, nitidamente, se você colocasse 6 plates e ficasse na posição da parideira, que é a posição que você deve buscar num leg press, você não ia ter condições de fazer isso. Jamais. A gente vai começar abrindo aqui, então, para eu conseguir... É um episódio visual também, né? Tem 4 imagens só, na verdade. Mas se você está ouvindo no Spotify ou em qualquer canal, assista, vá para o YouTube também. Por favor. Eu tentei resumir esse episódio, não resumir, mas personificar, vamos dizer assim, esse episódio com o agachamento, que é o mais fácil da gente conseguir visualizar isso, mas obviamente que eu vou tentar trazer outros exemplos aqui do senso comum. Quando a gente olha, então, começando aí, quando a gente olha essa foto, se você mostrar para alguns profissionais, eles vão julgar este exercício, essa foto, como um exercício lesivo. Ou até mesmo pessoas que vão tentar ser mais politicamente correta, eles vão tentar falar assim, não é o mais apropriado para a maioria das pessoas. Tá? Eles vão tentar jogar nisso. Por que você diz isso? Basicamente a única coisa que eles vão conseguir dizer, o joelho dela, a linha do joelho dela está passando a ponta do pé. Você foi corrigido na academia semana passada
Não só no agachamento, mas como no fly, no ambos aparelho. por amplitude de movimento. Perfeito. E eu sei que a carteirada que ele te deu é lesão. Perfeito. Então, movimentos que você está fazendo são lesivos. Eu não ouvi o que ele te disse na hora que você estava agachando. Explica o que você estava fazendo e o que ele falou. Ele falou que o você estava fazendo o movimento primeiro? tá certo. Eu estava agachando no Smith, como vocês Mas você colocou o plate no calcanhar. É um platezinho no calcanhar, que é basicamente, eu tava tentando replicar. Tá vendo que esse tênisinho dela aí tem um saltinho lá atrás? Uhum. É para isso, para facilitar você conseguir agachar com um tronco mais ereto, como vocês podem ver ali, ó, a segunda bolinha mais para cima, tá tentando mostrar uma posição mais ereta do tronco dela. E isso faz com que você tenha uma maior ação do seu quadríceps e não tanto da sua lombar. Ou seja, você agachar, isso também, low bar, high bar, você agachar com o peito mais ereto, nitidamente você está dizendo quads, trabalhe mais, né? Quadríceps, trabalhe mais. Quando o Marcos está dizendo high bar, low bar, isso que ela está agachando chama-se high bar, que é quando a sua barra está apoiada no seu trapézio. Na tá? almofadinha. Na sua almofadinha aqui natural que você tem. E aí, esse tipo, vamos dizer assim, essa organização desse exercício leva-se a ter uma maior ativação e recrutamento do seu quadríceps, que é geralmente o que a gente busca no nosso treino de perna quando a gente usa o agachamento. A gente não quer usar a lombar, a gente não quer usar a posterior, porque o nosso foco é hipertrofia e não powerlifter. Se você olhar um powerlifter agachando, você vai ver um setup, uma organização e uma foto completamente diferente, onde eles já utilizam a barra low bar, que é uma barra um pouquinho mais em cima das suas escápulas e não tanto no seu trapézio. Uma base maior. Uma base maior para que ele consiga, o foco dele não é desenvolver o quadríceps, e sim agachar do ponto A ao ponto B com a maior carga possível. Ou seja, esse setup que ele replica possibilita ele a levantar mais carga, porque ele vai estar usando mais as costas, mais a lombar, mais posterior, mais glúteo e, obviamente, também o quadríceps. Então, volta porque o cara te falou? Uma coisa ele falou, cara, isso daí tá colocando um estresse muito grande na sua patela, nos seus tendões e ligamentos. Então, beleza, partindo disso, a intenção dele foi ótima. Eu vou trazer uma correlação aqui muito boa. Tá. Provavelmente, se você perguntar para um nutricionista recém-formado e falar assim, açúcar vai te deixar gordo? Ele vai falar, açúcar? Pelo amor de Deus, corta o açúcar da sua... A gente não quer o açúcar na sua saúde. Não pode de jeito nenhum. Nossa, mas João, você tá... sucrilhos, isso daí é cheio de açúcar. E a gente viu que nos episódios passados aí, que o consumo de açúcar só diminuiu e a obesidade aumentou. E aqui é a mesma coisa, mano. Quando a gente olha revisão de literatura ou estudos clínicos com grupos de controle randomizados, que a gente fala, né? 10 e 10, vocês vão ver. Pode passar, Rudy, para mim, por favor? A gente vai começar com uma validade de um estudo mais, vamos dizer assim, que as pessoas poderiam questionar. Tá vendo lá em cima, ó? Randomized Controlled Trial. Efeito da amplitude de movimento em altas cargas, no agachamento, no músculo, nas adaptações músculo-esqueléticas seria, tá? Okay. E tendões. Como o Marcos disse, quando você realiza um movimento como esse, encurtado, por exemplo, no leg press, com muita carga, você não está fazendo nada além de estimular o seu tendão. O seu tendão, ele responde a essa adaptação de acordo com a pressão que você coloca no osso. De certa forma, se a gente analisar especificamente isso, você vai falar assim, pô, é legal para o seu tendão. Só que o nosso tendão é pouco vascularizado, tem pouco aporte de oxigênio, por isso que ele é branco, nossos tendões e ligamentos. Se você nunca viu um tendão de pessoa, quando você está cortando um frango, você percebe isso, correto? Você não consegue cortar aquilo ali, né? Aquela coisa difícil. E não tem sangue, não sangra. Não sangra, é branquinho. E é justamente... E ele não é um tecido como o músculo que tem a capacidade de alongar e diminuir. Só que o que você quer, quanto mais stiff, quanto menos você estimular ele ao que ele é capaz de chegar, ou seja, na sua amplitude do seu joelho, menos resiliente ele fica.
Então, é aquilo que o professor Lancha falou. Um indivíduo, ou uma situação Nossa, total, se biológica, aplica. quanto mais protegido você fica, mais vulnerável você fica. E aí, protegido, olha que legal. Se você perguntar para mim e para o João como você se torna protegido de lesões, a nossa resposta vai completamente contra ao que o educador físico recém-formado provavelmente vai te dizer, que é diminua a amplitude de movimento e trabalhe a carga progressiva. Perfeito. E nesse estudo aí, eles analisaram justamente isso. Eles foram investigar quais são as consequências de um grupo. Eles pegaram 10 pessoas nesse caso aí. Por isso que eu disse, é um N pequeno, são 20 pessoas. 10 pessoas fizeram um treino realizando o agachamento profundo com amplitude completa e 10 pessoas fizeram o mesmo treinamento, a mesma frequência com a amplitude parcial. E eles analisaram quais foram as consequências tanto de quantidade de hipertrofia, aumento de massa magra e tendência de lesão, análise de marcadores de lesão nesses ligamentos. Tá? Maneiro. O grupo que utilizou a amplitude parcial teve que fazer uma adequação da carga, ok? Então, só para vocês entenderem o que significa esse estudo aqui, ou qual é o contexto dele. Então, 2 grupos de 10 pessoas, um seguiu o treino com agachamento amplitude completa, máxima, e o outro com agachamento parcial, apenas com uma maior carga, para que não houvesse esse conflito dizendo, foi por causa que a carga foi menor. Então, eles aumentaram a carga nessa galera. E por que a gente precisa fazer isso? E no final, vocês vão ver que é justamente pela carga que te gera o maior índice de lesão. E não por causa da amplitude. Por quê? Quando você realiza uma maior amplitude, então pensa assim, eu preciso sair do meu ponto de gravidade, pensa assim no seu quadril, é o seu ponto de gravidade mais alto, e o meu ponto de gravidade menor, ele desce até a minha amplitude completa, certo? Quando você fica de cócoras, é o seu máximo, calcanhar no chão, pé inteiro no chão e sua bunda lá embaixo, essa é uma distância que você percorre, perfeito? Se a gente calcular a força por tempo, você vai somando uma certa quantidade de sobrecarga, perfeito? Quando você faz um agachamento parcial, o meu centro de gravidade, ao invés de sair daqui e ir até aqui, ele vai até a metade. Então, por isso que eles realizaram esse ajuste de carga, para que fosse equivalente o mesmo trabalho, ok? Então, eles fizeram essa correlação de ajuste de carga para que não fosse tendencioso e falar, o grupo que fez com a amplitude completa, que foi a conclusão desse estudo, teve maior resultado de aumento de massa magra, aumento de força e menor índice de lesão com menos carga. Olha que absurdo isso. Então, por quê? O que eles analisaram não foi, de fato, a amplitude que você estava indo, mas sim a quantidade de carga que você precisa colocar para realizar um exercício com amplitude parcial para que você chegue no mesmo estímulo. Então, essa repetição de treinos com amplitudes parciais que precisam ser corrigidas devido a um aumento, devido à carga que você precisa utilizar para ter o mesmo estímulo, é o que dá a lesão. Então, na verdade, quando um personal ou um professor te instrui não, aumenta um pouco a carga e diminui a amplitude, o coitado tá do tipo indo ao contrário da intenção dele. A intenção dele é boa, mas o professor dele de 50 anos que ensinou ele falou, não, você pode agachar somente até 90 graus e o seu joelho nunca pode ir para frente. É engraçado, você falou que você aprendeu isso na sua faculdade também. Total, eu fui ensinado completamente isso. E qual era o argumento por detrás? Porque você aumenta a pressão articular no seu joelho, na sua patela, porque a nossa patela é o único osso que é solto no nosso corpo ali, e isso pode te provocar condromalácia, basicamente é isso, você vai desenvolver uma patologia na sua articulação do joelho. Mas é aí que não faz sentido. Se você pega o nosso corpo e a forma como ele funciona, nitidamente, em diversos momentos,
andar. Quando você anda, acontece a situação. Você de... desce Quando você desce uma calçada, o seu você joelho vai para colocando força, e dependendo do seu peso, é muita força que você está colocando. Que o joelho passa, ó, pensa, eu tô aqui andando. Na hora que eu desço a calçada, é natural que, ó, isso está acontecendo ao descer a calçada. Eu coloquei força aqui. Quando você desce as escadas, a mesma coisa. O seu joelho está indo à frente do pé. Aí que eu falo que você tem que ter capacidade de raciocínio lógico para dizer o que é certo ou errado. Você não precisa... Ah, mas é porque o profissional da área me disse. Mas vamos raciocinar comigo. Então a gente já conseguiu aqui consenso. No seu dia a dia, seu joelho passa da frente do seu pé. Marcos, mas eu não faço isso com carga. Mentira. O seu peso é a carga externa. E aí vamos para a vida real. Você anda com mochila, você anda com computador, você carrega o seu filho no colo, você carrega as compras e tem que descer as escadas do mesmo jeito e descer a calçada. Então não seria melhor você, fora da sua vida, se preparar para esta situação com uma sobrecarga progressiva maior do que aquela carga, para no momento em que você enfrentar essa situação, o seu corpo não tome um susto ou não tenha uma musculatura preparada para isso? Ou seja, esse estudozinho aqui, mais simples, né, de um N de 20, mostrou que você sim tem uma menor incidência de lesão. Eles tiveram uma menor incidência de lesão no grupo que utilizou a amplitude completa, devido simples ao fato eles viram que é porque teve menos carga sendo utilizada. Então, Rudy, você consegue colocar essa imagem aqui, a última que eu mandei da criança? Olha que legal que ficou assim. Gostei. É você falando sobre o artigo científico ali. Mas aí o que eu ia falar? Por que sem problema, Rudy? O que as pessoas precisam entender, irmãos? Você perde aquilo que você não usa. O nosso corpo, lembra que o professor Lancha falou, se você é uma pessoa sedentária, o seu corpo vai se adaptar a isso e ele vai se manter o máximo sedentário possível. Se você perde a sua capacidade de agachar, ou você não se expõe a padrões de movimento, com ela, né? E é aí que a gente vai bater. A gente envelhece não é porque a gente fica fraco, mas é porque a gente perde a nossa capacidade de se mexer. Como a gente nasceu. Ah, João, não existe isso. Sim, existe isso. Eu até postei outro dia um cara colocando da mãe dele com 90 e poucos anos fazendo isso. Então, como que isso é lesivo, sendo que uma criança realiza isso? Então, naturalmente, sem ser ensinada. Isso que você deveria ser capaz de replicar ao longo da sua vida. Se você olhar, tem outros estudos que mostram revisões de literatura, por que o povo mais do leste, tá? O povo mais oriental, ok? Tem menos incidência de dores lombares, dores no joelho. O chinês, o japonês... Sitting is a death position. Eles, se você olhar privada, o toalete deles... Ou mesmo a cadeira na hora de comer. Não existe. Não existe. Não existe. O toalete deles não é uma cadeira, é no chão. O ponto de ônibus não existe uma cadeira, eles esperam de cócoras. As tribos indígenas, eles comem de cócoras. Então, na verdade, o que acontece é, nós, a Ocidente, conforme a nossa vida foi se modernizando e houve a presença da cadeira e tudo mais, a gente foi perdendo essa capacidade funcional de mexer no nosso corpo. Então, isso é... Se a gente colocar aí, pode colocar a terceira foto agora, Rudy, por favor. Se a gente olhar, isso é uma foto antiga de livros, tá? De biomecânica. Olha como eles chegam na posição. Então, não é... A literatura antiga já batia isso. Como que eles...
vamos dizer assim, demonstraram em formas de figura o agachamento. Tá lá. Ele não tá parando a 90 graus. Não. O joelho dele tá lá pra frente da ponta do pé. Então, eu, sinceramente, não consigo entender da onde que veio esse consenso. Eu acho que agora é uma opinião minha, tá? Que, nitidamente, o cara que me corrigiu, ele nunca fez um programa de... Ele nunca passou por pelo menos 6 semanas fazendo uma progressão de sobrecarga em um agachamento livre. Pegou igual a gente ficou lá no começo do CrossFit, quando a gente agachava, fazia um ciclo atrás de ciclos. Essas pessoas nunca vivenciaram isso para entender que do tipo, meu Deus, isso é tão sem sentido. Você não poder agachar para você... Hoje em dia você usa porque você tem uma grande necessidade de sobrecarga. Mas, se você me perguntar hoje em dia, eu não tenho nenhuma dor no joelho mais. E a gente soca o joelho para frente da ponta do pé. Ah, João, você não é referência. Mas você precisa entender que se você nunca se expor a essas angulações, a chance de você se machucar são muito maiores. Então, eu acho que a lição que você pega do mundo de hipertrofia é essa. Vamos falar, Bulgarian Squats. Você pode pegar no Bulgarian muito quadríceps. Você pode pegar no Bulgarian glúteo. Você pode pegar no Bulgarian posterior. Então, tudo é o seu setup e a forma como você executa. Então, eu vou tentar guiar vocês visualmente. Bulgarian é o quê? Você está com um pé apoiado numa superfície e o outro você está com o pé no chão. E aí você vai descer e subir. Pensa em você com o tronco retinho e o seu joelho não passando da linha dos seus pés. Neste posicionamento, você não vai sentir tanta ação de quadríceps. Você vai sentir posterior e glúteo, tá? Glúteo pra caralho. Glúteo pra caramba, primordialmente. Se você já inclina aqui um pouquinho e começa a descer assim, ele vai parecer mais com terra, se você pensar. Você joga mais pro seu posterior. Na hora que você eleva o seu calcanhar e coloca um calcinho e desce, deixando a ponta dos seus pés... A ponta do seu joelho. Do seu joelho. Passar a ponta dos pés... E o tronco mais ereto. Nitidamente você sente seu quadríceps. Então, você pode falar, Bulgarian Squats é para o quê? Eu respondo, para o que você quer. Perfeito. Como você quer. Agachamento é para quê? Como você quer. Qual é o seu objetivo do seu agachamento? Você está usando para quê? Perfeito. E aí a hipertrofia mostra para você que estas posições elas manipulam completamente a construção da sua musculatura. Perfeito. Óbvio, existem posições que hoje em dia a gente já considera anti-anatômica, vamos falar, em que é mais difícil você justificar um trabalho hipertrófico naquela posição. Você teria alguma que você acha que... Trabalho hipertrófico, aí você conseguiu contextualizar mais. Mas hoje em dia eu jamais julgaria do tipo, esse exercício é lesivo, por exemplo. Tá? Você tem que colocar qual o contexto para mim, ou se é lesivo, ou se ele não presta para nada. É igual o professor de novo falou. Não tem como a gente dizer a obesidade é por causa disso. A gente não consegue trazer uma causalidade tão específica. Mas a gente consegue dizer que é um alto consumo calórico a um nível baixo de atividade física. Perfeito. O contexto do treino seria um excesso de carga, tá? Um excesso de consumo de calorias para uma amplitude ou, vamos dizer assim, um padrão de movimento que você não está preparado ainda. Você não conseguiu conquistar aquele padrão de movimento ainda, porque você necessitava de muito treino ainda, muita aquisição de consciência do que é aquele exercício de fato, para depois você começar a colocar carga. Eu acho que a maioria do erro que você vê numa academia convencional, e de pessoas bem intencionadas, não é que elas estão mal intencionadas, o cara evolui a carga antes de evoluir a maturidade do exercício. O que eu quero dizer com isso? Ele vai aquecer. Eu olho o agachamento dele. Ele está colando a bunda no chão, tá? Então você fala, nossa, nota 10, a gente vai ver uma coisa bonita aí. Ou ele vai fazer leg press. Ele começa sem o plate.
Pô, desce bonitinho, parindo filhinho. Vai fazer bonito. Ele põe um plate, começa a diminuir, mas não tanto ainda, não é tão significativo. Você fala, legal. Do nada o cara tá com 5 plates. Só pelo tônus muscular dele, eu já sei que ele não deveria estar com 5 plates. Mas ok, vamos dar the benefit of the doubt, benefício da dúvida para ele, e falar, não, talvez ele consiga, ele seja atípico, o tônus dele não desenvolve, sei lá o que é. À medida que ele sobe, Carga. o movimento vai ficando Piorando. mais curto. Perfeito. Aí ele termina, ele mexe no joelho normalmente, tipo, faz uma cara assim para as pessoas verem, né, que ele fez esforço e justificar aquilo ali. Por que eu tô mexendo no joelho? Porque dá uma olhada ali o quanto eu tô fazendo. E tio velho bombado, então, sem querer estigmatizar, mas nossa senhora, é o show de horror. E o que eu até postei esses dias. Ao contrário, a gente já bateu nesse ponto, que talvez seja legal você levantar. Já as fisiculturistas mulheres lindo ponto. dão aula de técnica. Perfeito. Com pouca carga e alta amplitude. Você vê o movimento sendo feito. Provavelmente, galera, se você algum dia olhar uma mulher shapeada na academia, shapeada real, tá? Você não vai ver um padrão de movimento, ou dificilmente você vai ver um padrão de movimento pobre, vamos colocar assim. Eu tenho um exemplo clássico. Bárbara sabe quem que é. Tem uma mulher lá na academia, uma personal, que você vê que ela já é mais velha. Acho que é Cíntia o nome dela. Se ela assistir isso, parabéns, Cíntia. E ela é o exemplo clássico disso. Uma pele, uma qualidade de pele seca e todo o movimento que ela faz, tipo, lindo, amplitude, e é bem isso que você falou. Nenhum momento ela tá colocando carga, você vê os exercícios dela, tipo, nada de carga. E provavelmente todas as mulheres que olham ela na rua julgariam do tipo, meu Deus, essa mulher deve fazer um monte de peso na academia, né? Esse é o senso comum das pessoas. E eu acho que é igual na nutrição, é enraizado isso. Se eu quero emagrecer, eu tenho que cortar o açúcar. Se eu quero emagrecer, eu tenho que cortar o carboidrato. Não é só isso, pensa. Por um lado você pede, olha, você tem que desafiar o seu RAF toda vez. Então, a repetição antes da falha, ela tem que chegar cada vez mais próximo à falha. Essa é a regra mãe. Por outro lado, você fala para a pessoa, eu quero que você tenha uma boa relação estímulo-fadiga. Para você melhorar o seu RAF, as pessoas pensam o quê logo? Carga, tem que socar carga. Peso. E ao mesmo tempo, o que você está pedindo é relação estímulo-fadiga, que é o quê? Não. Existe uma outra saída elegante, que é melhora a qualidade do seu movimento, a amplitude do seu movimento. Antes e eu treinar com você essa semana tem sido uma aula. Porque são movimentos não convencionais que, de novo, já cansei. É treinar com você e é ter personal olhando de cara feia. Por quê? A elevação lateral vem até a orelha. A elevação lateral do João, sinceramente, faz aí o que você faz. Eu tenho que subir aqui assim, ó. Por que eu vou parar aqui? Sendo que a minha articulação pode vir até aqui. Ela vai até aqui? Agora imagina o personal que vê isso. Ele já fica com uma cara... Aí o João vai fazer remada. O que você vai fazer na remada na hora que você tá nos dois ali puxandinho e depois esticando? Dá uma curvadinha, dá uma curva. Ele curva a lombar dele. Não é lombar, é a cintura escapular aqui, escapular. Cintura escapular. O que vai acontecer já? O cara vai olhar. Ele vai fazer agachamento, ele vai pedir para você pausar no fundo do agachamento e deixar o seu joelho mais à frente possível. Então, assim, tudo isso mostra o quê? Um ponto que a gente bateu, e acho que é legal você falar. O que a gente quer fazer quando for velho? Continuar bonito pelado. E como a gente vai fazer isso? Tentando fazer cada vez com menos carga. Mas explica a lógica, então. Creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo, com grau de evidência A. O que significa isso? Que já houveram diversos estudos sobre esse suplemento. E eu vou te falar que todo mundo poderia utilizar. Se tem um suplemento que você poderia utilizar todos os dias com completa segurança, é a creatina. Então, desde pessoas que treinam como eu, pesado todos os dias, até pessoas na terceira idade para melhorar a cognição, entre outros benefícios que esse suplemento te entrega. Ele é super em conta, então ele é acessível para todo mundo e você poderia tomar todos os dias. Esse é o segredo. Tente evitar de você tomar ele com barriga vazia e associe a ingestão da creatina com
carboidratos para facilitar a absorção dela. Se você fizer isso, você está coberto e você estará na frente de muitas pessoas que não consomem esse produto. E a gente, obviamente, super indica o da Dux, que é o nosso patrocinador do podcast do Híbrido. Obrigado e até mais. Como você vai conseguir continuar com menos carga e manter a sua massa magra? Melhorando cada vez mais o meu estímulo fadiga, que é o REF. Tem 2 calibradores, vamos colocar assim, tá? Como que você consegue calibrar o seu treino da melhor forma possível? E isso, não se apeguem a... Se você está começando agora, do tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso. É igual você está começando agora na nutrição, você está obeso. A única coisa que você precisa fazer é trocar as suas escolhas de alimento. Ponto. No treino, com a sua maturação, vamos dizer assim, a sua experiência, você vai conseguindo calibrar cada vez mais esses 2 mediadores, que é o que o Marcos acabou de falar, que é o RAF e o REF. RAF está ligado ao controle da sua intensidade, é o que vai te dar a intensidade. Qual que é o grande problema aqui? As pessoas no começo do seu ciclo, vamos dizer assim, o cara já começou a conseguir periodizar o treino dele, tá? Ele vai falar, não, eu vou fazer a progressão e aí depois eu vou fazer o deload. Vou fazer um período de ressensibilização de volume. Ok. Que é o deload. Quando ele no começo, ele acha, eu não posso apertar tanto na mão. E aí ele treina um pouquinho mais leve, ele coloca menos carga. Tipo, ele coloca uma carga que ele para com um certo conforto. Nesse momento, ele tá errando para menos. Ele poderia ir muito mais, para ele atingir a intensidade que ele deveria atingir ali. Conforme ele vai progredindo a semana e ele vai falando, pô, eu tenho que aumentar a intensidade, ele só pensa na carga. Só que daí o que começa a acontecer? O estímulo dele, fadiga, começa a aumentar muito. No começo ele ia falar assim para você, vamos supor, na elevação lateral. Ele, nossa, eu senti um pump muito bom na primeira, na segunda semana é o sweet spot dele. Que ele já consegue aumentar um pouquinho a carga, que ele já, do tipo, não foi tão conservador, que é natural as pessoas serem conservadoras. A segunda e terceira semana é o melhor para o iniciante, porque ele ainda aumentou a carga e, na verdade, aquela carga que é o que ele deveria começar, e ele tá numa margem de repetição legal ainda, que ele fala, senti. O que acontece na última semana, na última semana mais intensa? Ele quer socar a carga, e aí o que acontece? A técnica dele cai muito. E a margem de repetição também cai. Não dá tempo dele gerar a conexão que ele tinha com os outros. E aí ele fala, poxa, mas você perdeu toda, vamos dizer assim, não perdeu toda, mas você não tem mais o REF que você estava tendo na segunda e terceira semana ali naquela meiuca. Porque você só deve aumentar a intensidade se você conseguir manter a técnica. Não adianta nada você falar assim, eu fui até a falha, mas a sua técnica foi uma bosta. Não adiantou de nada. A sua técnica não deveria mudar do começo do ciclo ao final do ciclo. Então, você pode... Nem do começo do exercício para o final do exercício, correto? Perfeito. Essa questão da repetição forçada, ela é muito específica e ela entra em momentos muito específicos. Você já tem... É o avançado do avançado do avançado do avançado. Perfeito, O legal seria você falhar por não conseguir mais reproduzir o padrão de movimento. Naquela musculatura. Com aquela musculatura que você quer. Não é do tipo, eu comecei a fazer rosca direta. Eu fiz 10. Dali em diante vira keeping rosca direta. Lombar, que é trapézio. Eu fiz mais 10, costas. mas você fez mais 10? Onde você trabalhou? Não fez de bíceps. Exato. Onde foi a ação? E aí que a gente começa a dizer, o REF, você começa a acumular uma fadiga desnecessária no seu corpo. E generalizada. Generalizada, entendeu? E é aí que a pessoa não consegue entender. Não, mas eu fiz 20 foi muito melhor do que 10. Mas é o que você falou, as últimas 10, você não acumulou fadiga no seu bíceps, que é o que você queria. Você acumulou fadiga no seu corpo. Você colocou sobrecarga no tendão do bíceps, por exemplo, comecei a ter aquela dorzinha aqui. Porque você não conseguiria, de forma isolada, com a técnica certa, reproduzir o movimento naquela carga. Então, esse é o RAF, que é repetições antes da falha, que nada mais é do que a sua intensidade. De uma forma mais fácil de você entender, pensa assim, as 10 repetições na rosca direta com 10 de cada lado é o seu máximo, você me falaria, esse é o meu esforço 100%. Pega isso, faz de trás para frente, começa no seu esforço de 80%. E aí vai na segunda semana 85, 90, 95, tem espaço 100%. para progredir.
tenha um espaço e margem para você progredir. Se você começa a 100%, o que você vai fazer depois na próxima semana? Outro erro que eu vejo que você pega muito, a gente faz mentoria específica com pessoas, né? E aí eles precisam fazer o diário de treino, colocar o diário de treino. E você tem visto isso demais, e pelo visto a gente percebeu que não é só com os nossos mentorados, é a população em geral. E eu quero que você fale um pouco sobre isso e por que isso está errado. Você vê, por exemplo, leg press, a primeira série da pessoa, você já tinha algo determinado, do tipo, olha, quero que você esteja 5 ou menos repetições antes da falha. Okay. Então escolha um peso que faça isso para você. Por quê? Semana que vem vão ser 4 ou menos, depois 3 ou menos. Você já dá esse parâmetro. E você já dá um número de repetições. Por quê? Você quer um tempo sobre tensão específico e um certo estímulo que você sabe que aquela musculatura ou aparelho responde melhor. Uhum. Então, se é até 10, provavelmente é mais composto. Se é entre 12 plus até 20, é um movimento mais isolado. E mais de cabo, se máquina. É de 20 mais, é mais isolado de uma musculatura bem pequena. Perfeito. Então, ok, tem essas regrinhas que você coloca. E aí você vê o logbook da pessoa, o diário de treino, ela coloca lá, primeira série, desenvolvimento de ombro, foi um dos casos. Fez com 30, depois pulou para 46, depois pulou para... São saltos e o mesmo número de repetições. E o mesmo número de repetições, 15, foi a nossa discussão. 15 e um... 15, teve um incremento de 5, 10 Como quilos em cada série. Como você pega aí o erro? O que isso te mostra, então? Nitidamente, a intensidade não foi atingida. E tá all over the place, né? Não é all over the place. Ele não soube, de novo, calibrar isso. Ah, por quê? Explica isso, então, pra gente. Se você conseguir calibrar a sua primeira série bem, que é calibrar a sua série bem. Ok, eu peguei o dumbbell de 30 quilos e eu vou lá de 12 a 15. Tá a margem lá. Desenvolvimento de ombro com 30 quilos. Linda essa série, hein? 30 quilinhos em cada lado. Desenvolvimento de ombro. Tá lá. Tô pedindo entre 12 e 15. E eu tô pedindo... Essa semana é seu RAF de 3. Tá? RAF 3. Beleza. Você abriu a sua primeira série... Primeira pergunta que o cara vai fazer. João, que peso eu escolho? É isso que você vai mostrar agora. Perfeito. Você tem que pegar um peso que você fique nessa margem. Eu vou pegar o de 30. Você pode pegar o de 22. Por quê? O que eu tô querendo dizer com essas duas informações? Eu te dei a margem de repetição. Eu quero que você fique entre 12 e 15. Então eu te dei um gap aí de 3 repetições. Porque não é exata, né? Treino não é exato, não é um ponto. E eu tô te dando a intensidade dessa série. O que eu tô dizendo com um RAF de 3? Eu quero que você fale no máximo, o máximo que você deveria chegar seriam em 18 repetições. Ok. Ou seja, na sua 19ª, você iria empurrar e você não iria conseguir fazer. Você falharia na 19ª. Você conseguiria a 18ª com muito esforço, desceria e você vai tentar. Você não sabe, você tem que julgar. Empurrei, não consegui, beleza. Esse seria o seu julgamento para aquela série. Beleza, eu sei que 18. Quando você... Aí, beleza, você já tem essa consciência, essa calibragem, vamos usar esse termo aqui, que é muito fácil da pessoa entender. Pelo menos acredito eu. Você conseguiu fazer 15 na sua primeira série. Você foi muito bem. Você foi na margem maior de peso, tá? De 15. Se você falou pra mim, não, esse foi meu RAF de 3. Eu não conseguiria fazer mais do que 18 repetições. Beleza. Eu vou acreditar em você. Na verdade, eu vou esperar você fazer a sua segunda série. Se você, na sua segunda série, mete 15 de novo, o seu julgamento aqui de eu RAF 3 estava errado. Por quê? Naturalmente, fisiologicamente, você deveria ter uma diminuição da sua performance de uma série para outra. Os seus estoques de glicogênio no seu ombro já não são mais o mesmo. Se você atingiu essa intensidade de RAF 3 que eu pedi. Então, quando você me entrega um mesmo número de repetição na sua segunda série, é sinal que a sua primeira série foi subdosada. Você provavelmente chegaria em 20, você provavelmente chegaria em 21. E aí, o que você vai fazer? Você não vai desesperar. Você vai usar isso como aprendizado. Opa, eu tive uma percepção ali. Eu faço isso às vezes. Eu já te falei. Às vezes eu abro com 15, depois eu caio para 14. Só que daí na terceira série eu faço 14 de novo. Aí eu falo, putz,
errei um pouquinho na mão na segunda série. Tudo bem, de novo, não é um exato, você não vai ser uma coisa assim, não vai ser isso que vai dar diferença. Mas a pessoa precisa entender que naturalmente você precisa ver, a tendência é você ver uma diminuição da sua performance. Porque você está calibrando essa intensidade a cada série. Você vai diminuir as suas repetições. E aí você fala diminuição na sua performance com o mesmo padrão e amplitude de movimento. Que é importante falar. Por quê? O que você percebe? Eu mantive todas a 15. Mas aí quando você recebe o vídeo, perfeito. O primeiro tocou no ombro, foi lá em cima. Controlou essa volta. E é uma coisa que treinando com você sempre fala. O que é esse bounce? Cadê a pausa no peito? Você sempre retoma do tipo, ok, você tá conseguindo o mesmo número de repetições, mas não é o mesmo padrão que você entregou na primeira série. E é natural, isso é normal, Mox. Entendeu? Você tende a afobar e acelerar. É do tipo, cara, eu quero fazer o mesmo. É bom isso, por um lado. Mas você precisa se manter, vamos dizer assim, autoconsciente, justo com você mesmo. Do tipo, será que eu não fui tendencioso para conseguir bater aquele número de repetição? Por que isso não é interessante para o treino de hipertrofia? O que você está treinando com isso? Como o Menos falou, você está treinando capacidade de trabalho. Isso é bom? É ótimo. É uma demonstração clara que você tem uma alta capacidade de trabalho, de produzir trabalho. Então, só que a gente não está mais no CrossFit. Se você tivesse no CrossFit, é o que você quer. Agora, para o aumento de massa magra, o contexto é diferente. Então, entrando agora, voltando para amplitude, essas coisas de biomecânica. Por que é importante você ter uma padronização da sua amplitude que você consegue replicar? Porque você consegue mensurar muito mais fácil. Se em todas as repetições eu estou descendo e tocando, sentindo fisicamente o dumbbell tocando no meu ombro, e eu vou, beleza, 13. Na 14, quando eu desço, eu já não toco mais. Já é alerta vermelho. Putz, será que eu vou conseguir na 15ª? Eu desci na 15ª, não toquei e tive dificuldade, eu percebi uma diminuição na velocidade de execução do movimento, aí eu paro. Então, são bons parâmetros para vocês poderem julgar, fazer uma autoavaliação durante a sua série. A padronização de movimento te facilita acertar nesse julgamento de você, beleza, eu tenho pontos físicos que eu faço marcações que vai ser muito fácil de eu julgar, né? Ponto e a velocidade de execução. E agora indo um pouquinho mais para a questão de escolha de equipamento, peso livre. Antes, a gente precisa concluir um pouquinho mais o agachamento, né? Que a gente precisa... Tô interrompendo, desculpa, vai. Não, imagina, não tem problema. Rudy, coloca o próximo estudo aí, que esse já é um estudo mais profundo, mais... Análise do peso na articulação do joelho e na coluna vertebral com a mudança de profundidade no agachamento e carga. Peso. Ok? É o clássico. Ótimo. Esse é lindo, galera, porque ele é uma revisão de literatura. E olha que legal o começo. Se é sugerido que agachamentos profundos poderiam causar um aumento na possibilidade de lesão na sua coluna e na articulação do joelho. A gente conseguiu resumir a formação, a ideia, a narrativa que a maioria dos profissionais tem hoje em dia. Super. Que nunca fizeram um programa de fato de um agachamento. Cara, é aí que a gente bate. Entra pro CrossFit. Faz o CrossFit, por favor. Você vai aprender a agachar, você vai fazer as coisas certas, vai te dar uma base linda para você entender que tudo isso é balela. Mas um ponto a se colocar aqui é a revisão de literatura. Então, o que isso quer dizer lá em cima quando tá review? O cara pegou vários estudos, ou seja, isso é o consenso científico. Ele pegou vários estudos mostrando que o agachamento profundo não causa lesão na sua coluna vertebral e nas suas articulações do joelho, e ele pegou vários estudos que demonstraram que o agachamento profundo causa lesão na sua coluna e no seu joelho. E aí, provavelmente, vocês já vão ver, obviamente que eu posso adiantar, que ele viu que concluíram que a conclusão é que tem muito mais a proporção de estudos mostrando
que não tem correlação com profundidade de agachamento, com lesão de joelho e coluna, é muito maior do que os estudos que mostraram algum tipo de relação com esse comportamento de treinamento com essa causalidade de lesão. Então, aqui, eles foram além ainda, né? Do tipo, eles mostraram que, em resumo, nós podemos dizer que esse estudo mostra que o que é lesivo para as articulações não é a amplitude de movimento, mas sim o excesso de carga. Porque... Gente, por favor, você, que o seu personal falou 1000 vezes para você, não pode passar o joelho da ponta do pé, não pode agachar profundo. Encaminhe esse episódio para ele, por favor. O que ele está dizendo aqui no final? Como que a gente usa, então, isso no seu treino? Primeiro, o que ele fala? Priorize a execução do movimento. O que a gente está querendo dizer com a execução do movimento? É um movimento por si só. Se você olhar uma criança agachando, ela vai agachar exatamente da forma que ela... Eu posso ser honesto, João? O seu corpo sabe até onde ele consegue agachar atualmente. Não quer dizer que amanhã seja diferente. Seu agachamento era mega raso. E ele virou mega profundo hoje em dia. Você agacha que nem eu. E você construiu, você mereceu esse movimento, como você sempre fala. Mas você nunca encurtou propositalmente o seu agachamento. A não ser na época de um período específico de ganho de força, ou trabalho de potência que a gente fazia box squat, ou agachamento explosivo. Que é muito específico, mas para o treinamento que a gente para um certo tipo de treinamento. Hoje em dia, quando em academia convencional eu vejo aqueles archer squat, eu vejo personal na Equinox lá nos Estados Unidos, gente. Pra quem não sabe, aquele agachamento que você coloca a barra aqui no teu... Como chama isso daqui? Cotovelo. No teu cotovelo e segura aqui pela frente. Te coloca numa posição já, rotação interna de ombro. Você tendencia o seu tronco e mais pra frente. E eu vejo senhoras da Equinox, tipo a academia mais fifizinha que tem nos Estados Unidos, fazendo isso. E eu olho pra ela e falo, pra qual esporte essa pessoa tá treinando? Porque qual é a necessidade dele estar colocando ela nessas posições? Aí depois eu vejo outros caras fazendo, nitidamente o objetivo dele é ficar bonito pelado, e fazendo um bando de box squats com um peso. E aí que ele faz? Ao invés, o box squat nada mais é do que você controlar e conseguir lidar com aquela carga numa amplitude menor e assim exercer mais peso, né? Ser explosivo na hora que você quiser. O cara tá dando bounce na caixa e eu só penso quanto ele tá parafusando a lombar dele ali o tempo inteiro. Acho que a gente tem que usar, de novo, o senso comum. O senso comum científico aprenda o movimento, desenvolva uma boa capacidade de produzir força nessas posições que seriam mecanicamente desvantajosas para o seu corpo. E a partir daí você começaria a evoluir carga. Então, João, como que você abordaria uma pessoa totalmente sedentária que nunca fez isso? Você já iria colocar ela numa barra com um agachamento profundo? Não, eu não iria fazer isso. Mas você precisa começar a preparar ela, a começar a fazer de repente. Coloca ela, como que você pode fazer isso? Pega uma cadeira ou na mesa aqui e coloca uma perna só. E você empurra o seu joelho para frente. Você vai estar com o seu quadril lá embaixo, próximo do seu tornozelo, pé inteiro no chão, na caixa, e o seu joelho vai estar lá para frente. Comece a reproduzir isso unilateralmente para depois você colocar ela. Mas João, eu não estou trabalhando nada de força, eu preciso que ela ganhe força. Antes dela ganhar a sua força, ela não serve para nada se você não consegue utilizar ela, aplicar ela de alguma forma para essas pessoas. Nem todo mundo pode fazer crossfit. Nem todo mundo se sente seguro para fazer crossfit. Então, você precisa sim utilizar o treino de hipertrofia na musculação de uma forma inteligente. Você pode utilizar isso. E aí você vai começar com a barra, ou de repente o Smith é uma ótima forma de você tirar as compensações que as pessoas têm para você facilitar essa amplitude de movimento sem qualquer tipo de carga. E aí sim você vai desenvolvendo isso. Então, mas você não sente que as pessoas têm uma confusão na base da pirâmide do treinamento, que é objetivo? Então treina para o seu objetivo. Se o seu objetivo é hipertrofia,
eu não tenho medo de falar, não sei porque você está fazendo Zarker Squat ou Box Squat. Eu não sei por que você está fazendo. Eu não consigo defender. Perfeito. Eu acho que a primeira pergunta é qual é o contexto. Você está, provavelmente, né, a gente, pelo senso comum, se você olhar uma pessoa de terceira idade na musculação, você está buscando funcionalidade para ela. Funcionalidade para ela é ter mais músculo para ela conseguir fazer as atividades diárias. Consequentemente, o Zarker Squat, não sei qual que é, se é com A ou com E, não é o mais indicado. Ele é lesivo? Não, provavelmente se você pedir para eu fazer isso, ele não vai ser lesivo. Eu vou conseguir manter o tronco. Você colocaria ele num programa de hipertrofia? Jamais. Acabou, é essa a resposta. Perfeito. Acho que não tem que ter rodeio, ensaio para isso. O contexto, de novo, o contexto é o que você precisa avaliar. Então, acho que é isso. Você precisa entender que a amplitude de movimento vem para te prevenir lesão, porque você não consegue trabalhar com grandes cargas. Porque você aumenta a desvantagem mecânica, você tem um comprimento, uma distância a ser percorrida muito maior, o que, consequentemente, não vai te possibilitar colocar a mesma carga que você precisar viajar por uma certa outra distância mais curta. E, na verdade, isso que vai te provocar lesão, porque vai te possibilitar colocar mais carga do que você está preparado. Porque você está preparado, e aí sim isso vai ser acumulativo e fazer com que os seus tendões e ligamentos... E no dia seguinte você vai falar, caraca, tô sentindo meu joelho, mas eu não estou sentindo minha perna. Isso, vou te falar, quando eu, João, do tipo, outro dia eu falei pra ele, sei por que eu coloquei o stiff de novo. Não, que a elevação tava ocupada, então não tinha como eu fazer... Elevação de quadril. Na máquina. Aí eu falei, beleza, que eu posso substituir stiff. Vamos lá. Coloquei antes de viajar. Pra quê? Os outros 2 dias eu senti minha posterior? Quase nada. Agora eu senti minha lombar? E como eu senti minha lombar? Isso pro cara de hipertrofia quer dizer o quê? Eu não vou poder treinar o volume que eu necessitaria para aquela semana. Não treinar o volume que você necessitaria quer dizer não vou aplicar a sobrecarga constante. Que é a base da pirâmide. Não aplicar a sobrecarga constante quer dizer meu shape não irá evoluir essa semana. Existe também, acho que é pra gente finalizar aqui, que você abriu antes, eu queria fechar antes. Peso livre, cabo, máquina. Peso livre, cabo, máquina. Parem de demonizar isso. Eu era essa pessoa. Até eu entrar até no começo do híbrido, a gente, entre aspas, demonizava e eu ainda tinha esse conceito de os exercícios feitos em máquinas ou cabos são inferiores a um exercício livre. Para quem é isso? Existe essa regra. Se você está começando... Não vai se colocar em máquina o tempo inteiro. Não vai se colocar em máquina o tempo inteiro. Não vai se colocar em cabo o tempo inteiro. Você vai fazer os exercícios compostos. Qual que é a beleza por detrás dos exercícios compostos? Eles necessitam de um recrutamento muscular muito grande. Que desenvolve o thickness. Que você vai construir a sua base. Né? O Júlio Gorila falou isso. É ali que você vai formar a sua base. Então, para as pessoas que estão começando, eles sim deveriam ser os seus exercícios que você deveria priorizar. E aí você finaliza algum ou outro numa máquina... Falaria que você nem precisa... Nos seus primeiros 4 anos de academia, eu não faria isolado. Mas como assim, João? Faz barra pra caralho, faz um monte de desenvolvimento, faz um monte de rema, desenvolve, tira do chão. Você vai desenvolver um shape completamente diferente dos seus amiguinhos ali com... Cara, imagina que lindo isso, Max. Com 15 até os 18 anos, se a gente soubesse, só fizesse barra, esquecesse a rosca direta, esquecesse o fly, esquecesse... Tudo isso, do tipo, com 18 anos, você já ia ter uma maturação... Solidez. Você já ia ter uma maturação muito maior. Agora, pra nós, por que você fala, louco, mas o Marcos tá zoando o stiff, ele não faz stiff? O contexto dele e o objetivo dele... estímulo-fadiga. E a relação estímulo-fadiga, que é o quê? Qual é o custo-benefício? O que você quer ter? O maior retorno de hipertrofia daquele exercício com o menor esforço possível. O que é esforço? Na verdade é fadiga. A fadiga, ele não quer sentir nada além do posterior dele e ele não quer sentir a lombar, ele não quer sentir que ele parou o movimento porque ele não aguentava mais o antebraço segurar a barra.
Isso é o REF. E aí que entra a beleza do treino de hipertrofia, onde você consegue calibrar de uma forma tal qual o RAF e o REF, que estão na metodologia do híbrido, de uma forma ótima. E isso você vai adquirir com o tempo. Voltando para as pessoas mais avançadas, que se você pedir para eu começar, o Marcos começar no terra, no exercício de posterior, por exemplo, vamos fazer posterior e a gente começar a abrir no terra... O tanto que vai demorar e o peso que a gente tem que colocar... Quanto a gente consegue... A gente vai precisar de no mínimo umas 4 séries para chegar no nosso peso de abrir a série, que vamos supor que você faça só 3 séries. A quantidade de fadiga que a gente acumula nesse exercício devido à quantidade de carga, porque a nossa técnica já está muito boa nesse tipo de exercício, é muito alta. E para a hipertrofia não é interessante isso. Você vai ver a gente indo contra o que às vezes a gente fala, que é começo por um isolado para já gerar uma certa pré-fadiga, para que justamente atrapalhe ou não colocar carga nesses exercícios compostos que são mais difíceis. Não é que são mais difíceis de você sentir, ele foi feito para você não sentir somente o seu posterior. Você vai sentir suas costas, você vai sentir seu antebraço, você vai sentir seu bíceps. Ó, dica para você que toda. Agacha e só sente lombar. Faz essa tentativa. O que você vai fazer? Você vai abrir pela extensora. Então você vai fazer 4 séries legais, vamos dizer, de até 15 repetições na extensora. Repetição controlada, bom padrão de movimento, segurando ali no topo do exercício, fazendo a volta controlada. Terminou, vai fazer o seu agachamento livre. Ou no Smith. Você vai perceber que você precisa de muito menos carga e a conexão que você vai sentir na perna é muito maior. Yes. Acho que é isso, Marcos. É legal a gente trazer esse episódio, porque a gente pode utilizá-lo como do tipo, em vez de eu ficar a gente explicar todas as vezes, é do tipo, assiste esse episódio aqui, ó. Então, para mais consenso científico do que crença científica, eu acho que essa é uma bandeira que a gente pode levantar aqui, onde menos é mais no treino de hipertrofia. Não tem como você me dizer que você realiza no mínimo 5 exercícios diferentes em um treino e você faz no mínimo de 3 a 4 séries em cada um deles. Isso não altera durante a semana e você tipo, não sente dor, do tipo, como que você tá no outro dia? Não existe isso, galera. Escolha de 2 a 4 exercícios diferentes no máximo para cada agrupamento muscular e fique neles entre 6 meses até 1 ano antes de você selecionar eles. Pega o exercício, adquire essa técnica e fica martelando neles. Anota, porque vai ser fácil, são só 2 ou 4 exercícios que você vai ter que fazer. E vai anotando, putz, nesse primeiro ciclo eu evoluí daqui para aqui, putz, eu não quero aumentar mais carga, então eu vou tentar replicar essa carga com um pouquinho mais de repetições. Putz, o número de repetições está muito alto, eu não quero aumentar o número de repetição, deixa eu aumentar um pouquinho minha carga. E assim você vai e zera todas as combinações de jogo possíveis desses exercícios para depois você pensar em trocar. Foca na amplitude deles, que você vai ter um resultado muito mais rápido e muito maior numa quantidade de tempo muito menor do que você estava acostumado. Então foi isso, galera. Se você gostou desse episódio, já deixa um like aqui pra gente. Lembra do seu compromisso. Você vai compartilhar esse episódio com uma pessoa que sempre corrigiu o seu agachamento ou com aquele seu professor que, por falta de informação ou atualização, ainda levanta a bandeira de que você tem que agachar curtinho e nunca com o joelho à frente dos seus pés. Ok? Valeu, galera! Vamos nessa! Tchau!